A gente está falando de pessoas, de vítimas, muitas vezes crianças inocentes que não têm ali uma forma, de repente, de escapar desses abusadores, desses covardes. E aproveitando esse assunto, inclusive dia 18 de maio, agora, domingo, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e também à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tema que precisa, sim, ser falado, mas não só falado, precisa ser denunciado. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui a educadora sexual, a Mônica Kaimin, que vai trazer orientações importantíssimas sobre esse tema, que é delicado, mas a gente tem que colocar ali, ó, dedo na ferida, porque precisa ser falado sim, né, Mônica? Boa tarde, primeiramente, muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Eu agradeço muito o espaço para a gente poder falar um pouco de um tema tão complexo e cheio de tabu também. E a gente falava até, enquanto a Joyce comentava lá a notícia desse caso de Rio Preto, a gente fala muito sobre os casos que acontecem de fato ali, o contato, o abuso propriamente dito. Só que existe também um abuso que nem sempre existe o contato carnal, que nem sempre a criança percebe que está sendo abusada, né? Exatamente, e esse é um grande desafio, principalmente agora nesse período do ano, para a gente falar mais sobre aquele abuso que é sem contato físico e que geralmente acontece pelo meio digital, por meio dos jogos, por meio também de mostrar conteúdo pornográfico, porque mostrar pornografia para uma criança é também considerado abuso sem contato físico. Bater foto, vídeo, indiferente aonde a criança está, tomando banho, trocando de roupa, com ou sem roupa, também hoje é caracterizado como abuso sem contato físico. Ô, Mônica, e como que os pais, principalmente aí quem cuida de criança, consegue de repente identificar algum sinal diferente, talvez no comportamento, porque as crianças às vezes não vão conseguir saber isso, né? Muitas vezes o abuso sexual, e esse é um grande desafio, ele vem disfarçado de amizade, de carinho. Então, quando a gente pensa que os abusadores são pessoas estranhas, como nós vimos na reportagem, mas mais de 80% dos casos de abuso sexual são cometidos por pessoas conhecidas, que a criança confia e gosta. Então, é difícil identificar que aquilo ali é uma situação de abuso. E, geralmente, não começa tocando na parte íntima. Começa conversando, né, fortalecendo o vínculo. Então, como a gente pode observar? Mudança de comportamento, baixo rendimento escolar, muitas vezes dificuldade para dormir, para comer, pesadelos. A gente tem que observar muito o filho para perceber, porque sutilmente podem aparecer os primeiros sinais. E de que forma a gente trabalha com a criança, principalmente essa que está na fase aí de criança, chegando na adolescência, né? Tem a internet, muitas acabam ficando com receio, ou porque não sabem que estão sendo abusadas, ou porque ficam com medo, porque normalmente o abusador, ele vai fazer alguma ameaça, alguma denúncia e vai intimidar a criança. De que forma trabalhar esse conceito com elas? É muito importante o pai e a mãe em casa não falar, não converse com estranhos na internet. Quando a gente fala não converse com estranhos, a criança não vai entender, porque quando ela está jogando, principalmente no abuso sexual digital, todo mundo que ela joga são pessoas conhecidas. Então, o mais importante e a dica de ouro é que o pai e a mãe conheçam o universo digital do seu filho. E também, claro, se enquanto o filho está jogando, dependendo da idade, desativar o chat. É muito importante que você desative, porque a abordagem para começar a conversa com as crianças, principalmente, é por meio do chat. E aí a gente vê que acaba a criança, principalmente lá, 5, 4, 6 anos, em idade escolar, começa a conhecer um pouco mais o próprio corpo, a sexualidade. Esse é um momento bem delicado. É muito delicado e até é muito importante você falar dessa faixa etária, 6, 7, 8 anos. As crianças que conversam em casa, que os pais explicam sobre as mudanças do corpo, os nomes verdadeiros de cada pedaço, parte do corpo, essas crianças estão menos vulneráveis a sofrer abuso sexual. Por quê? Porque abusadores, homens ou mulheres, não são só homens que são abusadores, mas eles observam como é que é a dinâmica da família. Então, se na sua casa você não conversa com o seu filho, ele será o professor, mas de uma maneira tendenciosa para poder se alimentar dessa criança. Então, é importante que a gente converse e fale de acordo com a idade. Como que eu sei? O que eu tenho que falar de acordo com cada idade? Hoje, na internet, nós temos vários materiais, livros que trabalham educação em sexualidade de maneira que seja protetiva. Então, quanto mais se conversa em casa, mais se protege o filho. E aí a criança, você já traz esse conceito para que ela já cresça na fase de adolescência, já tendo esse conhecimento. Só que muitos adolescentes não tiveram essa educação lá da base, e aí a gente tem um problema, né? Como trabalhar com adolescente, que normalmente ele já é mais fechado, já tem um pouco mais de vergonha, e a gente fala de meninas, mas eu acho que meninos também ficam um pouco mais, porque tem essa questão do homem, isso acaba envolvendo, porque é o tabu que se cria, né?
E a gente tem essa questão dos meninos muito importante. No Brasil, no segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quem mais sofre abuso sexual são as meninas. Mas, infelizmente, os números referentes aos meninos, eles são pequenos porque os meninos não falam. Então, isso se estende para a adolescência. Então, quando eu tenho um filho adolescente, é importante que pai e mãe saibam que o celular do filho não é invasão de privacidade, você olhar. É importante a gente analisar, buscar, saber o que o filho está acessando, com quem está conversando. Enquanto mora debaixo do mesmo teto, é nossa responsabilidade. Então, com o adolescente, às vezes o diálogo é mais difícil, mas nós precisamos monitorar o que eles estão acessando. Quer dizer, tem que ser pai, tem que ser mãe chato, porque não dá para deixar Deus dará assim, porque daí a criança vai sofrer no futuro. Exatamente, e as consequências muitas vezes são irreversíveis. E como muitos não falam, não vão fazer terapia, não vão ter acompanhamento. Então é importante a família estar presente, vale muito a pena isso. Ô, Mônica, inclusive você vai fazer uma palestra, né, agora, sábado? É amanhã. É amanhã, para falar um pouco mais sobre esse assunto, né? O papo está tão gostoso, a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, que é tão importante. Bem resumidamente, o que você vai abordar nessa palestra? Amanhã na palestra, que vai ser aberta também à população, às 9 horas da manhã, na Secretaria, no auditório da Secretaria de Educação, a gente vai falar sobre a vulnerabilidade de crianças e adolescentes aqui na nossa cidade de Araçatuba. Eu vou trazer um perfil de tudo que eu já encontrei nas escolas públicas e privadas, sobre abordagens de abusadores e o quanto que as nossas crianças e adolescentes estão expostos. Mônica, se o pessoal quiser saber mais, tem um contato que possa falar diretamente com você, de repente vai tirar algumas dúvidas, porque é um serviço tão importante, né? Imagino que muitos pais, muitas mães ficam nessas dúvidas de o que fazer, ainda mais para a criança que está crescendo. Sim, você pode buscar até nas redes sociais, principalmente na assistência social aqui da cidade de Araçatuba ou na Secretaria de Educação da cidade. Lá tem o link bem certinho com toda a programação que vai acontecer amanhã. Muito bem, adorei o bate-papo, adorei a conversa. Obrigada. SBT está sempre de portas abertas para você. Obrigada mesmo.